Irmãos e irmãs queridos, que as rosas floresçam em vossa cruz. Obrigado. Eu fiquei nervoso com a exposição do Oswaldo. Nem sei se eu vou conseguir falar as coisas que eu pensei em falar, porque realmente Vênus é um assunto que mexe com a gente, né? O poder de atração venusiano, venoso, venéreo, é impressionante. Realmente é algo que faz a gente tremer nas bases, né? Impressionante. Impressionante. Que experiência, né? Você perde a postura na frente de uma mulher muito bonita? Perco. Perco porque a gente não tem essa estatura da integridade para a qual a gente é destinado. E eu acho que é justamente esse desarranjo interno que a gente tem nessas presenças que faz com que a gente reconheça e perceba um pouco mais claramente o estado parcial que a gente se encontra. E essa parcialidade, num primeiro momento, envergonha, num segundo momento, inspira, porque se a gente pode reconhecer, a gente pode reestruturar. Mas realmente é algo perturbador, né? Que perturbação! Inacreditável a perturbação. Você vê que os cavaleiros do Graal não resistiram. Só paz. Nossa! A coisa é séria. Então vamos tentar para ver o que acontece a partir disso. O zodíaco é uma arena, uma promessa de um estado futuro, onde de fato nós seremos íntegros, integrais. Faremos parte, enquanto indivíduo, dentro de uma totalidade, mas reconheceremos a totalidade, não seremos tão parciais e tão pouco sensíveis a essa totalidade como talvez a gente seja agora. E o zodíaco ele conversa bem entre si, né? Não existe dissonância zodiacal. Todo ele, apesar de ser constituído por oposições, ele é uma oposição da natureza do paradoxo, né? Ele é uma oposição integrada, porque ele não é um eixo separado. Ele é um eixo que se localiza dentro de uma circunferência. E a circunferência realmente é um símbolo de perfeição. Então, até que a gente atinja essa possibilidade de perfeição, talvez a gente precise de recursos, de espelhos, de lentes. E no estado presente, esses espelhos, essas lentes e essas concessões do divino para que a gente possa ver com um pouco mais de clareza, talvez sejam os planetas. As coisas se principiam em Adão, né? E existe uma coparticipação. E é curioso quando a gente estuda a filosofia Rosa Cruz que a gente vai receber o ensinamento de que é na cabeça do espermatozoide que o átomo semente está localizado. E a matriz germinativa dentro do princípio feminino que ela oferece enquanto óvulo. Então é um material para a gente refletir bastante, né? Porque o pensamento estatístico ele pode ser muito assertivo por um lado, mas por outro lado pode confundir os nossos sentidos, né? Mas voltando ao zodíaco, a gente observa que existe uma polaridade entre Áries e Libra, uma polaridade intensa, mas que dentro do zodíaco ela está absolutamente integrada. Ela está no seu espaço, ela está no seu lugar e ela mostra algo enquanto uma tensão de opostos, onde praticamente a gente não vê uma tensão, né? Se a gente girar o zodíaco, ele roda, né? Então, como vivenciar essa tensão entre Áries e Libra? A partir desses planetas que nos foram oferecidos enquanto recursos de vivências pessoais, a partir dos aspectos que eles fazem em nosso mapa, a partir das nuances em que o signo deles se encontra em nosso mapa, para ter uma referência interna de como a gente lê essa dinâmica de oposição entre Áries e Libra. Então, Áries a gente sabe que está vinculado ao planeta Marte,
Marte é o planeta regente de Áries. Libra, nós sabemos que está vinculado ao planeta Vênus. E Vênus tem um aspecto bastante cavernoso, se a gente observar, né? Vênus fica bem em signos que são cavernosos, né? Vênus fica bem em Peixes, que é um signo de uma casa bastante oculta, né? Vênus fica bem em Touro, que é um signo de uma capacidade de agregação, parece que a pessoa fica preso lá dentro. Vênus fica bem num signo que é do outro, não sou eu. Então Vênus parece sempre um negócio cavernoso. Por isso eu acho que Tem a caverna, mas tem a caverna, né? ou um monte. O monte. Vênus o quê? É alemão, Venusberg, que é justamente a montanha dela, Andolarina. Em alemão, Venusberg tem a obra da Van Heusen. Olha só. Então a gente observa dentro de todo esse aspecto cavernoso de Vênus, que talvez uma vivência pessoal dessa caverna possa acontecer de fato nessa ópera que o Alexandre e o Oswaldo nos lembraram, que é o Tannhäuser, que é onde o nosso herói visitou a caverna de Vênus e nos permite um olhar do que seja estar nessa caverna, qual é a possibilidade de sair dela e tentar mostrar do que se trata para outras pessoas. Tannhäuser, ele dá um tônus principal da dinâmica venusiana em Libra. Fausto dá um tônus da dinâmica marciana em Áries, porque Fausto é alguém que está absolutamente determinado a conquistar, pegar e ativamente entrar em relação com algo a partir de si de forma completamente independente. E Tannhäuser, de alguma forma, independente dele querer mostrar o que seja o princípio do amor, ele está completamente entregue a uma experiência da qual ele não tem forças para sair. Ele é completamente possuído por uma outra qualidade de fenômeno. Vocês estão me prendendo, vocês querem me deixar na caverna, eu sou um ser solto, né? Eu tenho Vênus em Gêmeos, então eu tenho uma necessidade de fluir. Então, eventualmente, eu saio de cena, eventualmente eu volto à cena, mas o que se fala realmente é mais importante do que se vê, né? E a ideia é mostrar que, aparentemente, dentro de tudo isso que a gente entende como harmonioso, existe um risco. Existe um risco dessa harmonia excessiva querer ser excludente, preconceituosa e parcial mais uma vez. Então é fundamental que nós vejamos Vênus não como algo a ser absolutamente alcançado, atingido e vivenciado, senão como integrar essa oposição de Marte à dinâmica de Vênus em Libra. Isso é imprescindível. É a primeira tensão com a qual a gente trabalha, que é a Vênus, onde nós vamos ter a tensão entre amor e desejo. Quando a Vênus está trabalhando dentro do princípio desejo? Eu estou perguntando. Quando amor e chocolate são a mesma coisa. Isso. Quando aquilo que eu quero está fora de mim, quando eu me sinto atraído por algo que eu não reconheço dentro, quando eu sou desviado da minha integridade para alguma outra instância que eu ainda não realizei no meu interior. Então eu sou desviado do meu próprio caminho. Quando esse princípio venusiano está vibrando na frequência do amor? Quando Vênus e Marte foram, de alguma forma, alquimizados ao ponto de conversarem um diálogo saudável. Hoje, por exemplo, quando a gente olha para o céu, como estudantes, vocês sabem como está o céu hoje, qual é a relação que Vênus faz com Marte? Vocês viram o céu de hoje? Sempre que a gente vier para o encontro, é importante que a gente tenha alguma noção de como o céu se localiza, mesmo porque ele nos dá um campo de informação baixo ao qual nós também elaboramos, pensamos, e a gente pode entrar em ressonância com esse campo. O campo de informação na relação de Vênus e Marte é
saudável, é consoante, consonante ou é dissonante? É desafiador. Qual é o desafio, Alexandre? São vários, né? Lembrando que Marte está em Aquário e que Vênus está em Escorpião. Qual é o desafio aí? Assim, tentando falar isso de uma maneira assim, porque são zilhões de desafios, né? Eu acho que se tentar ter uma nota de concordância com o outro, já é algo que, se a gente conseguir fazer, já está maravilhoso, né? A gente sabe que o Urano está em touro, o Urano tem aspectos, não sei se está em oposição. Está em oposição. E existe uma tendência da gente meio que não se entender. A gente como grupo, como instituição, né? Ou seja, se já é difícil fazer a relação do eu e tu, ainda mais juntar isso com casal 11, que é a fraternidade, a gente é convidado a um exercício realmente mais forte de vontade para, de alguma forma, buscar essa integração. Objetivando isso, está em quadratura. Isso é uma quadratura. Aquário e Escorpião são signos quadrados entre si. São signos fixos e quadrados entre si. Marte, que é o representante de Áries, Vênus, que é o representante de Libra, estão em quadratura no céu em um signo fixo. Ou seja, dois planetas que têm natureza cardial e que, portanto, iniciam movimentos, estão em signos fixos em aspecto dissonante. O momento está propício para que a gente vivencie o amor ou o desejo? A dissonância... Desculpa, eu acho que tem duas situações. Tem o nível de suscetibilidade ou não em relação à situação da dissonância. É difícil, mas você pode, pelo exercício da vontade, tentar, pelo menos, não ser arrastado por isso, né? A gente está numa escola para isso, com essa intenção, né? A atenção você vai perceber no ar, mas através da vontade da gente procurar suplantar e que o amor seja maior do que essa atenção. Né? É isso mesmo, mas a gente precisa sim. Isso. Então, o Alexandre deu um passo além na discussão, que é o seguinte. Primeiro, observar. Como a gente tem essa cegueira para dentro, a gente pode observar fora. Então, a gente observa um aspecto acontecendo no ambiente, no céu. E a gente vai ter uma sensação interior de como esses dias em que isso se desenrola se manifesta dentro de nós, nos nossos encontros, no nosso silêncio, na nossa capacidade de expressão. E essa observação vai nos ensinar, sem que a gente precise ler livros, qual é a qualidade da relação de Vênus e Marte no meu tema natal. E é claro, se a pessoa tem uma conjunção de Vênus e Marte, seja em Áries, seja em Libra, a chance dele ter uma clareza maior do que seja essa dissonância que acontece no céu, fora, é maior em relação às pessoas que naturalmente no seu tema natal apresentem uma quadratura entre esses dois planetas, uma oposição entre esses dois planetas. Porque de fato, o que o meu tema natal está mostrando é quanto que eu já consegui harmonizar essa polaridade de amor e desejo. E quanto mais no meu tema Vênus e Marte conversarem harmoniosamente, conjunção, sextil, trígono, o que não é nenhuma garantia de sucesso, porque depende do que eu vou fazer com isso. Eu estou numa situação favorecida para que no momento em que no céu eu encontro uma quadratura, eu consiga harmonizar essa energia dissonante. Fora há uma energia dissonante. As pessoas deveriam organizá-la de forma consonante. Mas na medida em que eu sou desorganizado interiormente, eu entro em relação com a energia desorganizadora, no mesmo tom, por ressonância. Então toda observação dos céus é importante, na medida em que eu conheço meu tema natal, porque é a partir daí que eu posso, de fato, fazer qualquer exercício de astrodiagnose. E de fato,
Da mesma forma que eu entro em relação com o céu, eu posso perceber como é que está a qualidade da minha relação eu e tu nesses momentos críticos. Você acredita que a gente possa se constituir como um diapasão que só responde às vibrações harmoniosas e não responde às vibrações desarmônicas? A ideia de uma humanidade que alcance o seu potencial de integridade, integralidade, é justamente essa. Que cada um, no silêncio do seu ser e na melhor das possibilidades da sua existência, seja um diapasão afinado, na medida em que conseguiu no seu tema natal integrar todas as polaridades. Porque então, onde quer que nós nos encontremos, nós seremos um referencial para o afinamento, para a afinação dos instrumentos de todos os irmãos que nós entrarmos em relação. Essa é a ideia, que nós afinemos o nosso instrumento. Porque, independente de haver um mal que opera por dissonância, o bem tem um poder de fascinação muito, muito, muito profundo. Mesmo porque ele não nega o mal. Mesmo porque quem entra em relação com aquilo, num primeiro momento ele quer aquilo para ele. Então, por inspiração, que é o método ideal que a gente pudesse ensinar, a gente deveria gerar os nossos encontros dessa maneira, nos preparando o melhor possível para que no encontro a gente tenha clareza, afinação, propriedade, e que de alguma forma a gente inspire essa clareza, afinação e propriedade onde quer que a gente vá. Nessa medida, quando eu nascer, se eu renascer, se isso for possível, eu vou encontrar no meu tema natal uma Vênus conversando com Marte. E se eu não encontrar no meu tema natal uma Vênus conversando com Marte, eu tenho pelo menos a minha biografia para mostrar o estrago que ela é capaz de fazer. Por que eu me desentendo com o outro? Por que os meus acordos não são bons porque eu penso mais em mim do que no outro? Por que os meus encontros não dão certo? Por culpa do outro, claro. E que geralmente a gente atribui a culpa ao outro. Então, se eu tenho essa dissonância, se no meu tema natal eu tenho uma quadratura, Marte em Touro quadrado Vênus em Leão, Vênus em Leão quadrado Marte em Escorpião, Marte em Aquário quadrado Vênus em Escorpião. Tudo tensões que vão vibrar com o momento presente. E nessa vibração dissonante, se eu tiver alguma dissonância semelhante no meu mapa, é um momento de recolhimento, silêncio, para que, de alguma forma, eu pelo menos observe que eu estou desafinado e não gere mais desafinar. Então é sempre dentro, é sempre um processo interior. Na medida em que eu mudo o céu no meu interior, eu começo naturalmente a compreender o céu no meu exterior. Próximo. Mas Vênus também faz um aspecto natural, desafiador, na medida em que ela representa Libra, com Câncer. Ou seja, Câncer, cujo dispositor é a Lua, é um signo que naturalmente faz essa quadratura com Libra. Então, como eu vou estudar a integração, a minha compreensão de como essas duas hierarquias conversam entre si? Observando qual é o aspecto da minha Lua com minha Vênus. Ou seja, os dois signos mais femininos do tema natal. Então eu vou compreender toda a dinâmica do meu feminino. Então, se eu sou uma mulher onde a Lua e Vênus estão em estado de quadratura, eu posso até ter problemas no que diz respeito ao meu princípio da maternidade como mãe, em relação ao meu princípio de cônjuge. Vênus em Libra é o princípio do casamento.
Lua em Câncer é o princípio da maternidade. Na medida em que eu não integro maternidade com o princípio conjugal, enquanto um aspecto dissonante no meu mapa, nessa mesma medida a experiência de vida vai me mostrar o que está acontecendo em relação a esse aspecto. Se eu sou homem também, eu não me entendo com a mãe, com as mulheres. Então, compreender a relação de Vênus, naturalmente, em relação aos planetas que causam tensão a Vênus em Libra, é fundamental para saber um pouco mais do que é o princípio atrativo de Vênus. Porque, de fato, ela é aquilo que atrai a qualidade da experiência que nós vamos experimentar. Porque vocês lembram o que a hierarquia de Libra entrega ao humano? Qual é o papel da hierarquia de Libra na constituição do nosso próprio corpo físico? É aquela coisa da aparência? Não. Vocês sabem que existem átomos sementes nos nossos diferentes corpos. A hierarquia de Libra, que são os senhores da individualidade, nos cederam, a partir do próprio ser deles, um dos nossos átomos sementes. Responsável pela formação de qual corpo? Corpo de desejos. Ou seja, tudo que diz respeito a Libra e que é mal utilizado representa numa exacerbação ou no desequilíbrio na forma como eu exercito o meu desejo. Porque é parte dessa própria hierarquia, desse próprio signo que nós estamos experienciando a partir da nossa experiência venusiana interior e pessoal. Então, todos os aspectos densos, difíceis, aflitos da minha Vênus vão representar um pouco das deformidades que eu tenho enquanto humano na expressão e manifestação dos meus desejos, sentimentos e compreensões. E esses 3 signos, Câncer, que mostra a quadratura de Vênus com a Lua, Áries, que mostra a oposição de Vênus com Marte, e Capricórnio, que mostra a quadratura de Vênus com Saturno, representam o princípio dos meus desequilíbrios emocionais. Com todo respeito, você não acha que houve um erro no departamento dos projetistas de Deus colocar a família em quadratura com o casamento e a profissão em quadratura com o casamento? Não é uma sacanagem de vida? No nosso caso, sim, porque a partir do momento em que há uma separatividade, a partir do momento que há uma queda, a integralidade não pode ser visualizada por nós. E como a queda aconteceu dentro de uma situação muito gostosa e que a gente continua gostando até hoje, são os atritos e as dificuldades no viver que são justamente as possibilidades da gente repensar o caminho para retornar à casa do Pai. Você vê que o filho pródigo estava comendo com os porcos. Você vê que uma pessoa para de fazer uma coisa quando ela se dá muito mal na vida. Então são esses atritos que aparentemente são sacanagens, que são os recursos de resgate de um humano que se perde na caminhada. Então qual que é o nosso papel e a nossa função? É observar onde estão essas tensões, mapeá-las no nosso próprio tema natal, diagnosticá-las, para que a minha quadratura de Vênus com a Lua não se manifeste num diabetes e num gosto por doce, por uma carência excessiva. Porque se nos meus relacionamentos eu não consigo exercitar nem minha sexualidade, nem o meu entendimento com o cônjuge, eu preciso mergulhar na comida e eu vou sobrecarregar todo o meu sistema de metabolismo. Tudo isso acaba refletindo nessas físicas, mas a astrodiagnose permite um vislumbre de tensões comportamentais que a gente pode acessar antes de ter uma deformidade física, bem antes de uma deformidade física. E essa quadratura entre Vênus e Saturno, que diz o princípio da responsabilidade na relação com o outro,
também é imprescindível. Porque na medida em que eu não tenho esse princípio de responsabilizar-me pelo outro na relação, é claro que a pessoa que tem a quadratura de Vênus com Saturno está de algum modo sendo convidada a passar por dificuldades em todas as tentativas de relacionamentos que não duram, porque eu não aprendi a ser responsável em outro tempo, e nesse momento eu sou convidado, a partir de uma dificuldade no relacionar-me, por não ser responsável, a sofrer. E é curioso como o sofrimento tem esse princípio pedagógico, porque a gente tira a mão do fogo quando a mão queima. Mas na mesma medida em que é curioso esse princípio pedagógico, é curioso o princípio que nos envolve enquanto ignorância. Porque isso aqui já se sabe há muito tempo. E a gente continua insistindo nessa prática ignorante. A gente fica mais no porquê eu, ou condenando o próprio Deus, ao invés de assumir essas incoerências que estão no nosso interior. A gente se recusa a ser esse diapasão que você nos convida a ver, que harmoniza. E nós insistimos em ser esse Adão a repetir a sua história. Esse filho pródigo que insiste em tomar a sua parte e se afastar da integralidade. Todas essas tensões, na verdade, são as maiores bênçãos que poderiam acontecer para aquela pessoa que a gente considera mais desgraçada. E não é para sentir pena, pessoal. É para estar próximo, para, se puder fazer algo, porque você foi solicitado, participe. Porque cada um tem a sua medida. E a medida certa de cada um. Na medida em que você sente pena, aquilo vem em volta de você como um leão furioso. E aquilo passa a drenar a sua própria energia. Já ouviu falar em vampiros? Vampiros emocionais, vampiros psíquicos. São vampiros que às vezes são pessoas que estão desgraçadas na vida, elas nos fazem sentir pena delas. E a nossa própria vitalidade começa a se extinguir. Então é para compreender o outro e compassivamente, se houver espaço, houver convite, houver coerência mínima na atitude alheia, participar da vida desses seres. Porque realmente, essa oposição e essas duas quadraturas é muita desgraça para ser elaborado. Isso não é mole, mas é uma desgraça como aquela de quem planta a semente do abacaxi e nasce o abacaxi. É uma desgraça premeditada, é uma desgraça escolhida. E sentir pena é como que contra a escolha do nosso irmão. O tema Natal é um plantio que nós vemos fazendo há muito tempo. Então todas essas dissonâncias, elas precisam ser alinhadas no meu interior, não apontando o dedo para o outro. Quanto menos eu apontar o dedo, mais a minha própria compreensão ganha em lucidez. Porque eu quero compreender, eu quero entrar em comunhão, eu não quero impor o meu ser, só porque para mim é mais claro e o outro é um completo imbecil que ainda não percebeu. Então, pena não pode, dar risada pode. Olha, se for uma risada amorosa, inclusiva, né? Eu acho que a outra risada nos torna cúmplices ao ponto de ter que comer a grama junto. Porque você vai abaixar a sua própria vibração para passar por algo daquilo, para aprender minimamente a calar-se, reverenciar. Você acha que toda risada tem pelo menos uma pitada de descarga? Eu acho que se a risada for dada do profundo da alegria, que de fato é a nossa vida, não há problema nenhum. Mas se a risada for dada de uma forma exclusivista, julgamento, de julgar, cínica, de alguma forma a gente incorporou um pouco da experiência alheia, sem que nós saibamos. E isso acaba espirrando de alguma forma na nossa própria vida. Você entrou em ressonância com uma outra qualidade. Não é mais a qualidade do afinamento do outro, senão é dar um tônus afetivo de uma certa qualidade dentro daquilo que já está dissonante. Quer dizer, até para rir precisa ter discernimento. Claro. Claro, não pode ser como o Bozo, sempre rir, para sempre... Não, calma. Tem uma forma como isso deve ser feito. Mais uma coisa que eu Eu penso, Gilbão, que isso que você falou
para dar essa risada chacoteira, você tem que vibrar nesse tônus, é o fundamento da própria bondade. Porque para condenar, você tem que estar na condenação. Então você é condenado ontologicamente. E isso em todos os tipos de afetividade. Para você odiar, você tem que estar no ódio. Né? Então quando você constrói um campo em que você compõe com o outro, obrigatoriamente você tem que estar no campo oposto. Então se ele te odeia, você o ama. E aí, quando existe esse princípio construtivo, Marte nasce harmonioso com Vênus. Num signo que não te coloca numa caverna. Num signo que permite que você gere fluxo nesse seu entendimento. Porque você se torna aquilo. Não há como não ser aquilo que você prega, o que você fala, como você ri. É uma aparência que você expressa, mas é a qualidade do tônus que você vibra enquanto diapasão. E perceber-se enquanto diapasão é fundamental para uma astrodiagnose, para uma autopercepção, para um autoconhecimento. E Vênus é um planeta muito violento. Ele é muito quente, ele é muito lento, ele atrai. Ele é lento porque o nosso planeta dá uma volta em 24 horas assim sobre ele mesmo, ele gira 24 horas. Vênus demora mais de 200 dias para dar uma volta em torno de si. Ele é quente. Ele é quente. Ele tem uma atmosfera densa. Ele é uma coisa bem doida, Vênus. Então a gente precisa saber lidar com ele, porque senão ele arrasta a gente. E você vê que curioso que os senhores da individualidade que habitam essa região, que trabalham com esse planeta, portanto, porque o planeta é a possibilidade de a gente entrar em relação com as vibrações librianas. São esses senhores que nos dão o corpo de desejos. Então, para entender um pouco melhor o nosso corpo de desejos, precisa entender muito bem Vênus. Muito bem. Fala, Priscila. Esse olhar também se dá às casas ou só os planetas? Casa 10, casa 7, casa 4, os planetas que ocupam essas casas ou necessariamente Vênus que rege a casa 7, Saturno que rege a casa 10? Claro que os planetas eles vão ser um tempero disso. Eles vão temperar as casas. Mas assim como as casas 1 a 12 são o nosso tabuleiro terrestre, o zodíaco é o nosso tabuleiro celeste. De fato, estando nessas casas terrestres e celestes, o que vai permitir que a experiência aconteça é a tensão que a gente estabelece com o planeta e os seus movimentos, e a tensão entre a forma como as casas celestes se encaixam nas casas terrestres. Por exemplo, se o zodíaco se encaixa... Agora foi a bateria. Ricardo, pode perguntar? Pode. Você falou de Vênus arrastando, nos arrastando, né? E a gente tem muito Vênus como algo passivo e receptivo, de princípio, né? Como é que é uma Vênus que arrasta? Ela arrasta ou ela se deixa apanhar, ela se deixa arrastar? Ela se comove com o inconveniente, por exemplo. A Vênus funciona diferente de nome na mulher. Na mulher, você olha a Vênus dela, você sabe a qualidade que ela tem de arrastar alguma coisa em direção a ela. A Vênus do homem não arrasta, mas ela mostra a tendência que ele tem em ser arrastado por. Então você pega uma Vênus em Escorpião. O poder de arrasto... A sua é Escorpião? Não está gravando, cara. A gente tem um nome a zelar, né? Alguém nessa sala tem... Vamos supor que uma fêmea tenha Vênus em Escorpião. Só uma suposição. O poder de arrasto desse feminino é inacreditável. Como elevar essa vibração de arrasto terrena
para um princípio espiritual, que também vai ser maravilhoso. Mas olha como a sociedade se organiza e olha o que ela vai fazer com essa Vênus em Escorpião. Esse erotismo vai se horizontalizar rapidamente até que a pessoa descubra a possibilidade desse erotismo ser verticalizado. Ou seja, a chance dessa pessoa ter sido destruída antes de conseguir verticalizar essa força é enorme. E quando ela consegue? Quando ela consegue, se ela conseguir... Então, quando ela consegue, ela se torna a ponte para nós outros em direção ao alto. Porque são esses referenciais mais sólidos para o nosso erguimento. Quando um ser desse, quando aquilo é impossível acontecer, realiza, todos os outros ficam completamente imersos dentro dessa vibração. É um milagre, de fato. Né? É um milagre, né? É um milagre. Oremos. Então você vê que Vênus é o princípio da manifestação, né? Ela manifesta, né? O que eu estou manifestando? Porque para manifestar algo é preciso ter desejado, aglutinado forças, para então criar um canal de fluxo para a realização, que aí já é mais marciano. Mas se Marte não está alinhado com Vênus, a chance de Vênus fazer qualquer coisa e Marte piorar é muito grande. Mas, bom, seria interessante uma medicação, a pessoa que tem Vênus em Escorpião, trabalhar como se tivesse Vênus em Touro, ou é pior? Olha, o ideal, que eu acho, é bem parecido com o que você está falando. Eu acho que tem que olhar para Escorpião e para Touro, independente da Vênus. E olhar o que é esse eixo, ao que ele te convida. Porque um planeta, ele é sempre uma parcialidade. Um zodíaco é uma totalidade. Então, se a gente puder entrar numa relação de meditação com o zodíaco, a chance da gente ter uma resposta mais consistente do que integrar apenas um eixo em função de um planeta, eu acho que é maior. Se me permite um pitaco, eu pensaria na exaltação, né? Tirando o Escorpião como possibilidade de leitura. Não tem, né? Acho que cada um tem a hipótese do seu jeito, né? Claro. Mas me agrada bastante essa exaltação, né? Claro. Ao mesmo tempo, algo muito interessante, né? Como que um planeta pode ficar exaltado num signo ao qual ele faz quadratura com a sua quadruplicidade, né? No caso, Escorpião, Uhum. bem interessante. Para ver como Urano é exótico. Urano é muito exótico, né? Assim como Escorpião é muito exótico, né? Você vê que curioso. Ó, Tronos dá o átomo semente do corpo físico. Senhores da sabedoria dão átomo semente do corpo vital. Senhores da individualidade dão átomo semente do corpo de desejos. Escorpião não dá nada. O átomo semente dá... Mas ele pega esses 3 átomos sementes e consegue fazer um processo de aglutinação ao ponto de gerar o nosso ser e se responsabilizar pela nossa existência. E o átomo semente da mente vai ser dado pelos senhores da mente. E Aquário é justamente o símbolo que está vinculado ao corpo etérico e, portanto, aos anjos, e que, portanto, diz respeito a toda a nossa vitalidade. Então, um regente de Aquário que se exalte em Escorpião, lido dentro dessa perspectiva filosófica, talvez tenha implícito a ideia de que o funcionamento de uma vitalidade diz respeito a uma compreensão integrada de todos os sistemas de corpos que a gente tem. Então, uma coisa é entender a quadratura e a exaltação porque alguém disse que é. A outra coisa é criar recursos mínimos que seja, dentro de toda a nossa cegueira, a partir de onde a gente possa ler a constituição humana dentro do zodíaco e quais são os elementos constitutivos que se relacionam. A gente vai para um outro lugar. E eu não estou dizendo que é o que eu falei, mas o que eu falei é uma possibilidade de compreender por que um regente de um planeta que quadra o outro se exalta no outro.
porque parece haver algum tipo de conversa. De qualquer forma, toda exaltação é delicada, porque a exaltação é um processo de apaixonar-se. E a paixão, de algum modo, é um estar cego, né? É um cegar, momentaneamente, é um estado que se assemelha muito ao adoecimento. Apaixonar-se, patos, é o mesmo de patologia, né? Então, toda exaltação deve ser admirada de alguma forma, assim como o Sol em Áries, assim como Saturno em Libra. Mas precisamos ver até que ponto que isso não é um princípio extremista que também nos remete em direção a um adoecer. Porque não é fácil para uma pessoa nascer com Urano e Escorpião. A chance dela pisar na bola é enorme. Eu conheço alguns. Não é fácil. É bonito exaltar? É bonito, mas o que é essa exaltação? Como ela se reflete nas nossas intenções, no nosso desejo? Acho que a própria qualidade do ciclo vai falar muito disso, né? Do planeta que rege ele, que é Plutão, né? Como é difícil acessar, né? Se é que a gente consegue acessar, né? Tentar pensar em oitavas melhores, né? Uhum. Você ia falar, tio Jaque? Você ia? Então, sempre que a gente olhar para Vênus, é interessante, em algum momento, lembrar do Erich Fromm e o que ele nos convida enquanto um olhar para o homem, um olhar para a humanidade. E ele diz que, grosseiramente, a humanidade se qualificaria em dois extremos, porque ninguém é puramente isso, nem puramente aquilo, mas mais ou menos um ou outro, como seres biofílicos e, portanto, amigos da vida ou vinculados ao princípio de vida. São seres que estão ligados a tudo aquilo que é produtivo, a aspectos comunitários, se alegra quando o outro está bem, se alegra quando ele mesmo se prejudica, mas o outro está bem. É um princípio sempre de soma ou de multiplicação, e vinculado à vida, né? E existe um outro perfil de seres que são seres necrofílicos. Eles se reconhecem não mais pela polaridade homem e mulher, senão pela polaridade se a pessoa tem poder ou não tem poder. Eles reconhecem-se vivos quando eles conseguem exercer algum poder sobre o outro, em termos de opinião, posição, massacre. Eles se reconhecem mesmo por esse poder que chega até o outro e pode destruir. É um poder destrutivo. Então é interessante, quando a gente olha essa polaridade, Vênus e Marte, dentro do nosso tema natal, reconhecer o nosso modus operandi. Como eu me realizo na vida? De forma construtiva, ou eu me reconheço na medida em que eu consigo exercer um poder e ser reconhecido a partir de fora? O meu princípio vitalizante é a vontade que me move a partir de dentro? Ou é o desejo que me toma a partir de fora e eu me vejo sempre comparativamente ao outro? Eu não sou independente de qualquer coisa. Eu sou dependente do meio e de como me reconheçam. Eu sou mais biofílico ou eu sou mais necrofílico? Eu funciono dentro da perspectiva do amor ou eu funciono dentro da perspectiva do poder? Isso tem muito a ver com essa relação eu e tu. Como eu estou no mundo e como eu me disponho a me relacionar. Você diria que quando há quadraturas em signos fixos, principalmente com o leão, claro, o princípio do poder está comprometido em nós? Essa pessoa vai ser muito mais disponível a situações de exercício do poder do que do amor. Ainda que aparentemente revestidas por um tecido de amor, vai haver poder na disputa de qualquer natureza. Na disputa pelo outro, querer mostrar para o outro que ele não é tanto. Sempre alguém que vai tentar querer mostrar para o outro a partir de atitudes que eventualmente a pessoa até julgue louváveis. Mas sempre a partir do exercício do poder. Adora uma disputa. Não há como ter essa quadratura e a pessoa não adorar uma disputa. Então, quanto mais a gente puder integrar energias venusianas e marcianas, talvez mais biofílicos e cada vez menos
necrofílicos. O maior poder talvez seja não exercer esse poder que nós temos. Tê-lo de forma contida. E em momento muito oportuno fazer o que precisa ser feito. No que diz respeito àquilo que há fora do nosso ser. Mas esse poder deve ser exercitado no nosso interior com toda a força para uma autotransformação contínua até que a gente alcance uma perfeição. Todo esse poder deve ser um poder de autorregeneração, autometamorfose, autoatenção, ao ponto de sermos esse diapasão ideal. O poder da autotransformação é inimaginável. É que a gente se acha muito pouco para acreditar que na medida em que eu me transformo, eu transformo muita coisa no mundo. Então a gente busca pessoas que façam milagres. A gente quer acreditar em mentiras porque a gente acha que alguém tem esse poder. E a gente é muito refém desse tipo de ilusão, na medida em que a gente não está vibrando em amor. Eu queria dar um depoimento pessoal. Eu tenho Saturno em Escorpião, quadratura com Plutão e Júpiter em Leão. Signos fixos, Escorpião, Leão. A minha sexualidade se desenvolveu muito precocemente, com 4 anos. E dos 4 aos 7 anos, eu senti um prazer enorme, inclusive um prazer sexual, em ver qualquer coisa sofrendo, ser humano ou animal. Me excitava. Claro que hoje eu sofistiquei muito. Você largou, né? Você largou. Eu alarguei. Então, Vocês verem que a coisa é seríssima. Então, refletir o tônus afetivo que nós rimos disso é imprescindível para o nosso desenvolvimento, porque se cada um de nós pudesse doar uma pérola ao outro, que é uma pérola experiencial, que é o que a gente tem de mais precioso, e o outro pudesse receber de uma forma reverente, a gente não precisaria passar por tanto sofrimento como a gente vem passando, né? Porque, tudo bem, para o Oswaldo pode ser simples falar isso, mas, nossa, isso é muito precioso isso que você ofereceu para a gente, né? É muito precioso. Então, na retrospecção hoje, quando eu ri, por que eu ri? O que ressoou em mim, né? Um passado remoto ou um futuro distante onde eu passarei pelo mesmo? Entrar em ressonância com as experiências alheias, de forma que a gente possa aprender. Esse é o tecido que, de fato, a Vênus pode proporcionar para a gente. Se a nossa Vênus estiver bem, em termos de atrair material de regiões superiores do desejo, se a gente puder dizer assim, a gente vai conseguir, no relato de um irmão, evitar experiências desastrosas na nossa própria vida. Né? A gente pode entrar em comunhão de aprendizado, da mesma forma como o professor mostra na lousa como faz, quando alguém fala de si, dependendo da compaixão, dependendo da vivência e de onde a gente escuta, a gente pode ser alimentado pela experiência alheia. E é isso que nós deveríamos focar enquanto intenção pessoal de auto-melhora. Ser cada vez mais nutritivo para que no outro encontro eu possa gerar consonâncias e cada vez menos dissonâncias. E ninguém está falando que as dissonâncias são ruins. Então, afinal de contas, qual é a causa da enfermidade? Por que nós adoecemos? Por que nós adoecemos? Vamos ver, Oswaldo. Segura um pouquinho. Cartão de memória. Nossa. A informação hoje está sendo densa, é por isso, viu, Ana? Marte também não é responsável pelo corpo de desejos na mesma medida que Vênus? Ou a Vênus é mais responsável por No mundo dos desejos, tem uma coisa que a Corinne Line desenha pra gente, que é uma coisa interessante. Ela fala que a região superior do mundo dos desejos
ela é muito mais colonizada pelos anjos e arcanjos e as regiões inferiores pelos lucíferos. Se bem que progressivamente os lucíferos, em algum grau, principiam a adentrar regiões superiores do mundo do desejo. Vênus é um princípio de agregação e a gente sabe que a região superior do mundo do desejo funciona com um processo de atrair material e que as regiões inferiores com um processo de repelir. Ninguém está dizendo que Marte seja ruim e Vênus seja boa, mas a atração e a repulsão é importante nesse processo de aprendizado até que a gente tenha consciência melhor para atrair o material que de fato seria ideal para a nossa constituição. Eles funcionam em par, em regiões eventualmente diferentes. É uma duplinha, né? Mas você vê, essa região intermediária do mundo de desejo, do interesse ou da indiferença, é fundamental para nós, enquanto regentes, reger essa orquestra, né? Esse encontro de Marte e Vênus. E ver se a gente já está em qualidade de escolher material do mundo de desejo que nos constitua conscientemente de uma forma interessante para entrar em comunhão com as demais hierarquias, ou se a gente ainda precisa mais dessas energias de repulsão, afastar material que a gente tenta juntar e que não diz respeito ao princípio maior de retorno ao zodíaco. Você quer ver o parte dos 2 minutos ou você prossegue? Não. Porque, na verdade, a gente tem uma impressão equivocada, né, de que o tempo passa. Vocês não têm a impressão que o tempo passa? O tempo não passa, pessoal. O tempo não passa. O tempo é um corpo de uma consistência inacreditável. Nós passamos. O nosso coração bate como se fosse um relógio. A gente inventou um relógio que tem ponteiro. A gente vê as coisas girando. Mas o tempo é um ser que nos compreende e nos permite estar em relação com. Por isso que viver o presente, estar numa relação de comunhão com o tempo, é algo que transforma a nossa consciência. Essa relação de presente, naturalmente, cria uma relação de amizade com a morte que é inacreditável, porque ela deixa de existir. Se o tempo não passa e nós passamos, puxa, então eu estou morrendo, eu estou em morte contínua. Então eu não tento mais me apegar, senão eu me ofereço dentro desse corpo temporal a aprender aquilo que ele me permite. O tempo é como se fosse um grande arquétipo vibrando, né? E que nessa vibração, a qualidade do nosso ser e a matéria que a gente já tem, que consegue vibrar em ressonância, consegue aprender em diferentes tempos. Porque cada tempo tem um espírito. Cada época tem um espírito. Tem uma época grega. Essa época é um tempo. E nesse tempo existiam coisas que a humanidade precisava aprender. O mito diz, né, que os filhos do tempo serão devorados. Isso. Mas um filho especial, que é o Senhor da Graça, aniquila o próprio tempo. Então. Não é bonito? Então essa relação de compreensão daquilo que a gente sempre achou que fosse de uma coisa, de uma certa forma, e descobrir que é de outra, essa abertura interior para um aprendizado dessa natureza, ela aumenta muito a nossa qualidade de aprender e nos torna menos reféns da forma como tentam nos convencer de como as coisas sejam. Por mais estranho que num primeiro momento possa parecer. Admitam a possibilidade do tempo não passar, e quem está passando é vocês. E veja o que acontece, né? Mas afinal de contas, por quê? Por que a gente adoece? Como que Max Heindel olha para esse princípio de adoecimento ao ponto de mostrar que a astrodiagnose é uma possibilidade, uma ferramenta que permitiria que nós não adoecêssemos? O maravilhoso organismo que chamamos de corpo humano é regido por leis naturais. Existem leis naturais. Ninguém nega que há leis naturais. Todas as enfermidades são resultado da violação das leis da natureza, seja conscientemente ou por ignorância. Então, quanto mais consciente nós estivermos, mais chances nós temos de não precisar violar certas leis. Dependendo da forma como a gente olha o mundo, a gente vai perceber que, independente do que todo mundo esteja escolhendo, podemos escolher diferente.
não precisamos ser maioria. Aliás, na humanidade, o que sempre fez diferença de fato foram as minorias. Então, em todo lugar que houver maiorias, em todo lugar que houver senso comum, em todo lugar que houver opinião pública, são lugares que precisamos parar, entrar em relação consigo mesmo e prestar muita atenção, porque aconteceu alguma coisa errada. Todo consenso é um perigo. Todo consenso destrói a minha individualidade e o diferente em mim. É a sombra de Ricas diz a mesma coisa. É mesmo. E olha que eu não gosto desse cara, hein? Eu acho ele bem... Não gosto da obra dele, né? O que ele propõe enquanto... Eu vou fazer uma pergunta para você em relação a isso. Eu queria saber qual que é a sua opinião e como que isso pode funcionar mais genericamente no que tange a eu saber que a coisa é errada e eu faço pelo prazer que aquilo me dá e consequentemente eu gero doenças, dores, ou eu sei que eu não devo fazer e mesmo sem prazer eu me obrigo a não fazer aquilo. Qual que é o caminho que você acredita que de uma forma genérica pode dar mais consciência para o ser humano? O caminho da obrigação ou o sofrimento pelo prazer? Eu diria que isso é uma opção pessoal, viu, Adalberto? Sim, mas genericamente, qual é ser o caminho que fosse mais oportuno? É que o sofrimento pelo prazer tem a questão do masoquismo aí, né? Então o masoquismo é quase que uma negação daquilo que a gente recebeu enquanto templo que possibilita o espírito estar presente. É um processo de autodestruição, né? É claro que uma castração forçada, a gente já aprendeu que não é o caminho. Então o caminho ideal seria alguma moderação. O que a gente pode arriscar é que conscientemente violar as leis pode sair um pouco mais caro do que fazê-lo por ignorância, né? Agora, toda autoimposição que alcance um princípio de autoflagelo precisa ser olhada com muito cuidado. Afinal de contas, nossa, por que é tão difícil para mim pensar na possibilidade de ir no caminho daquilo que eu acho que é correto? Então, talvez esse questionamento seja o imprescindível aí, né? Por que é difícil para mim? E se é tão difícil que você vai explodir, puxa, vai minimizando. Vai fazendo uma agenda no ano e vai vendo se de ano para ano você está fazendo menos aquilo. Se propõe uma prática, né? Tem que utilizar o princípio de prazer, você entendeu? Uhum. Porque eu penso que o movimento que gera possibilidade de desenvolvimento é o movimento do prazer. Claro, mas se Nietzsche morreu de sífilis, tudo bem, ele escolheu. Eu não sei o que aconteceu para ele no purgatório, eu não sei se ele nascer de novo, se ele vai continuar escolhendo essa via. E a gente pode escolher. Mas enquanto a gente escolhe, é importante observar ao lado como foi a escolha de outras pessoas e quão produtiva, o quão vivas elas conseguem estar nesse momento. E se ela está viva dessa forma, puxa, como ela constituiu o seu ser? Baseado no prazer desmedido ou em alguma ponderação que levou a uma construção consistente dessa vida, né? E observar o caminho que as pessoas que mergulharam no prazer por não conseguir lidar de outra forma, como foi o desenrolar biográfico da história familiar, dos filhos, é o que a gente pode, né? Observar isso sempre de forma reverente. Você diria que a escolha do caminho dionisíaco é muito perigosa? Eu acho que é perigosa. Eu não acho que está vedada a ninguém, eu acho que é uma possibilidade. Tanto que Dionísio está aí, tem seus seguidores, e eu vejo os meus pacientes dionisíacos no consultório, né? Que estão com dor na coluna, não conseguem dormir porque fuma, mas se recusa a parar. Que fuma e se recusa a parar, porque bebe e se recusa a parar, porque usam substâncias sedativas,
porque para elas aquilo está suficiente. Tem pessoas que estão conformadas com os princípios que cedam, né? Ou que de alguma forma trazem algum prazer. É uma escolha. Mas tem um preço, viu? Elas pagam um preço. Então, a sua observação como médico é que quem faz essa escolha geralmente paga um preço alto. Eu tenho visto assim. A outra escolha é mais trabalhosa. É. Eu acho que há uma diferença muito grande entre você escolher pelos pequenos prazeres e você escolher pelo verdadeiro regocijo prazeroso de estar alinhado com o ar. É que se você não conhece os prazeres regozijantes, você não tem como escolhê-los. Essa é a perspectiva, entendeu? O neófito está nessa posição. Ele não escolhe o melhor simplesmente porque ele não conhece. Então, Adalberto, mas existe uma possibilidade dessa escolha na medida em que a gente exercite a nossa razão na seguinte direção. Tudo aqui a gente aprende, na maioria das vezes, a partir do ver para crer. Existe uma forma de conhecer esses prazeres, esses regozijos indizíveis. É um outro modus operandi que, quando você fala, parece que o cara é louco. Mas é uma experiência que a pessoa pode fazer do ponto de vista pessoal para entrar em relação com isso. É o crer para ver. Peraí, isso que o pessoal está falando, será que pode ser? Peraí, deixa eu ver como que é isso na minha vida. Começa a admitir essa possibilidade. É claro que o neófito não tem sentidos para alcançar essa qualidade de prazer. Mas na medida em que você crê, o que é crer? Fé, onde você tem uma atitude de fidelizar, sintonizar, entrar em relação com essa possibilidade, criar um espaço vazio para algo que você é impermeável enquanto possibilidade. Aquele espaço vazio, se essa possibilidade de fato houver, passa a ser habitado por pequenas sensações no começo. Mas precisamos admitir, fazer o exercício de admitir e esvaziar-se para essa possibilidade. Então esses prazeres, que no começo parecem uma coceirinha, eles começam de fato a te visitar, se eles houverem de fato. Porque você pode se colocar à disposição para passar por essa experiência. A disposição não é mais um método a partir de onde você faz uma conta, um cálculo e você encontra o resultado. Senão um processo oposto. Você se entrega totalmente à possibilidade e entra em oração. E entra em fidelização com essa possibilidade. E veja se alguma vibração ressoa com o seu ser. Não conseguiu? Observa quem faz. Porque de repente a gente não tem material para entrar em relação com isso e não é a nossa vez de entrar em relação com isso. Mas não é fácil, porque não é algo que você faz conta e mostra para o cara, é assim, faz isso que acontece isso. Você tem que falar, experimenta isso para ver se algo acontece. Não é simples, né? Você pedir para o cara abrir mão daquele prazer porque aquilo faz. Não, aquilo está fazendo sentido para ele. O filho pródigo, enquanto ele dispunha de recursos e encontrava amigos e dava festa, estava fazendo o maior sentido para ele. Enquanto estiver fazendo sentido um caminho dionisíaco, é muito improvável que uma conversa mova. Tem que comer com os porcos, tem que perder tudo, tem que ir no fundo do poço. Não quer dizer que tudo isso não valeu a pena, valeu muito a pena, porque a qualidade do aconselhamento desse ser no momento futuro vai ser muito mais poderosa do que um ser que não visitou o fundo do inferno. Mas isso é só uma parte de algo maior. O bem e o mal não são forças em contraposição. O bem é muito maior que o mal. O bem permite o mal dentro de si. O mal não admite o bem dentro de si. Então a gente não está falando de um campo de dualidade, senão uma escolha de experiência que não é uma contraposição dionisíaco e apolíneo. O apolíneo permite a possibilidade de dionisíaco e acolhe aquilo, na medida em que ele chega no fundo do poço. E não é com o dedo na cara e fala, tá vendo? É assim, ó, vem aqui, dá a melhor roupa para ele e põe ele para comer com a gente.
é um pouco ilógico dentro da nossa perspectiva de organização social, mas a gente está falando de outra qualidade de valores, né? E outra possibilidade de experiência de aprendizado. Não é fácil chegar para uma pessoa e falar que ela pode aprender crendo para ver. Não é simples. Você acha que o conselho de Paulo, fé, esperança e amor, não? Nossa, nossa, isso é um milagre, esse conselho é um milagre, né? Principalmente quando ele fala que se houver profecias, esquece. Se houver ciência, se houver ver para crer, olha, não vai ser mais assim não, isso aí desaparece. Só vai restar o amor, que é esse grande tecido 100% inclusivo, onde até aquilo que é colérico é recebido naquilo que é doce e pode coabitar. Onde a gente vê experiências como essa, onde há uma reunião e você percebe que o diabo está em presença de Deus. Mas lá então ele tem um outro princípio fundamental. Ele tem um porquê operacional. Mas ele faz parte desse plano. Percebe como é diferente quando você coloca bem e mal? É diferente. O modus operandi do bem e do mal, nossa, é tão desproporcional que é inacreditável que algumas pessoas ainda escolham certas possibilidades. O Alice Dini fala que o mal é capanga de Deus. É o jagunço de Deus. É um jagunço. Às vezes o mal é o que vai fazer algo que a pessoa realize, né? Falando, olha, realmente, aquilo lá talvez seja mais interessante. Então você vê a complexidade desse tema venusiano e, portanto, libriano, da experiência com o outro, né? Porque implica num grau de esvaziamento pessoal para que o outro entre em mim. Não só esse outro que eu vejo enquanto humanidade, não só esse outro que eu vejo enquanto reino animal, vegetal e mineral, e aí a gente precisa ser cuidadoso quando a gente entra em relação com esses outros reinos, principalmente a partir das drogas, como muitas pessoas fazem a partir dos reinos mineral e vegetal, quando eles transformam essas substâncias e entram em comunhão, como também esses outros que a gente não vê, e que diferente do ver para crer, como a droga que a pessoa pode usar, é outro tipo de relação, é a relação do crer para ver. É entrar em relação com esse campo hierárquico, enquanto seres que de fato têm o poder criador e deram parte de si para que eu pudesse ser. Admite e trabalhe essa possibilidade para ver o que acontece na sua vida e como você mesmo tem vontade de viver a partir de então. Você quer fazer parte disso, porque é inacreditável isso. Obrigado, pessoal, e que as rosas floresçam em vossa cruz.